Quem deve participar da ceia? Rapaz, boa pergunta. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, vou ler bem rapidinho para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios capítulo 11 é o texto, vamos dizer assim, áureo sobre a ceia. Eu, particularmente, na nossa igreja, no momento de ceia, eu costumo usar Mateus 26, 26. Mas 1 Coríntios capítulo 11 é o áureo, é o que a maioria das igrejas utilizam como texto áureo para ceia. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, rapidinho. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí o texto seguinte fala o que é comer indignamente. O decorrer do texto. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto que aqueles que não discernem o corpo e comem indignamente. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Enfim. Antes de falar sobre quem deve participar da ceia, né? Melhor dizendo, quem deve participar da ceia, nós precisamos trazer à memória alguns pontos. Primeiro ponto que eu coloquei aqui para a gente poder conversar é o que é a ceia? Qual o propósito da ceia? Eu imagino, cara, que Jesus, ele, na sua onisciência, ele sabia do tempo que nós iríamos viver hoje, ele sabia que a igreja ia se desviar, ele sabia que a igreja ia perder o propósito, ele sabia que a igreja não teria mais suas mensagens cristocêntricas. Então eu acredito que Jesus, ele deixou uma ordenança, uma prática sobre a ceia, porque na ceia, algumas igrejas, algumas pregações que não são cristocêntricas, cara, pelo menos na ceia vai ter que se falar de Jesus. Então, algumas igrejas, algumas pregações que não são cristocêntricas, pelo menos uma vez vai ter que se falar de Jesus. Então, qual o propósito da ceia? O propósito da ceia é renovação de aliança, renovação de votos. Trazer a memória, por isso que o texto que nós lemos aqui é trazer a memória o sacrifício, trazer a memória que Jesus vai voltar. Então eu entendo que Jesus deve ter pensado assim: cara, esse povo vai me esquecer, então eu vou deixar aqui algo para que pelo menos de vez em quando eles possam falar de mim. Então eu penso nisso. Então o propósito da ceia é qual? É trazer a memória de Cristo, é renovar a minha aliança que um dia eu fiz com o Senhor. Então, o primeiro ponto, antes de responder a pergunta quem deve participar da ceia, nós temos que entender qual é o propósito da ceia, para que foi criado a ceia. Assim como o batismo, que é uma evidência pública que uma pessoa tomou uma decisão acerca de Cristo, a ceia é uma evidência pública da nossa aliança sendo renovada. Não tem casais que renovam a sua aliança, eles casam, depois de alguns anos eles fazem renovação de votos. Então, a ceia é exatamente isso, é renovação de votos. Então, respondendo já aqui alguma coisa, a pessoa que nunca entregou a sua vida a Jesus não deve participar da ceia, porque como ela vai renovar uma coisa que ela nunca fez? Então, a ceia, ela é renovação de votos. É o momento onde nós vamos evidenciar, nós vamos participar, nós vamos compartilhar daquilo que nós temos vivido. Então a ceia, ela não é algo que a partir daqui eu vou fazer, não. A ceia é uma evidência daquilo que eu já fiz. É uma evidência, é uma prova, sabe, uma renovação de aliança de coisas que eu já estou vivendo. Então essa é a primeira parte importante que eu gostaria de compartilhar. A segunda parte importante é o que é participar da ceia. Existe um texto muito interessante que Paulo, mesmo Paulo que escreveu Coríntios, aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24, fala de ceia. Vamos ler. Regozijo-me agora no que padeço por vós,
e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Olha o que o texto diz. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, quando o apóstolo Paulo vem em 1 Coríntios e fala sobre participar do corpo, cara, não é o pão, não é o suco ou o vinho. O participar do corpo, como eu falei aqui, participar da ceia é uma evidência daquilo que você faz. O participar do corpo, o corpo de Cristo é a igreja. Vê se a gente consegue se encaixar. Em Colossenses ele fala que o corpo de Cristo é a igreja. Então, quando a Bíblia fala sobre participar do seu corpo, é muito mais do que ir na igreja somente por causa da ceia. Eu tenho certeza que você não conhece ninguém que não participa da igreja, que não participa do corpo, que não se envolve no corpo de Cristo, mas que na ceia está firme e forte, como se deixasse de participar da ceia, a pessoa fosse para o inferno. Então, muitas pessoas colocam a ceia como algo acima de Deus, ou como um Deus, vamos pensar assim. Então, querido, a ceia não te salva e a ceia não te mata. A ceia é uma evidência daquilo que você faz. O participar do corpo todos os dias, é você poder, se entregar na obra através da igreja, é você abrir mão muitas das vezes do seu tempo, de questões pessoais, por amor aos seus irmãos, porque se a gente não consegue se entregar e amar as pessoas que convivem com a gente na igreja, como que a gente quer amar o mundo? Como que nós queremos, salvar os perdidos, a gente não consegue nem amar os nossos irmãos? Então, cara, tudo começa aqui. Tudo começa na ceia, tudo começa no partir do pão, tudo começa, na mesa. Então, o participar do corpo é sim participar da igreja. É você morder aquele pão despedaçar na sua boca. É isso que nós fazemos. Existem algumas igrejas que ceiam a cada um mês, a cada 2 meses. Tem igreja que ceia a cada 15 dias. Cara, o tempo, não existe uma doutrina bíblica para o tempo. Porém, a questão não é o tempo, a questão é o propósito. O propósito da ceia é renovação de aliança. O propósito da ceia é uma demonstração dos seus frutos. Você está ali celebrando. Então, a ceia é uma celebração. Você trabalha, você se envolve, aquele pão se despedaça na sua boca. Ou seja, muitas das vezes isso simboliza o quê? Coisas que você abre mão, vontades. Às vezes você está cansado e mesmo assim tem que se envolver no corpo, tem que ser participativo, tem que se envolver. Então a ceia é uma evidência daquilo que você já faz. A ceia, como eu disse, ela não vai te matar e nem vai te salvar. O texto de Coríntios, quando Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, o que a Bíblia está dizendo? Eu já tive histórias, irmãos, em igreja, que o diácono está lá servindo a ceia e ele discerne quem deve tomar a ceia ou não. Sim, você pode. Ele pulava as pessoas, sim, você não pode. Ele discernia quem deve tomar a ceia. Talvez você já deve ter ouvido que pessoas que pecaram ou que estão com alguma deficiência na sua vida espiritual não devem tomar a ceia porque isso é um pecado horrível. Irmãos, a ceia, sim, é para pecadores que estão em processo de santificação, é para pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, pecadores que entregaram a sua vida para Jesus, pecadores que reconhecem que são merecedores do inferno, que necessitam da graça, da misericórdia de Jesus para que possa salvá-la. Esses devem tomar a ceia, principalmente se você estiver mal. É o seu momento de você renovar a aliança. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, em hipótese alguma, deixe de tomar a ceia. Não existe texto bíblico que te impeça a tomar ceia. Então, por que há muitos fracos e doentes? Porque não discernem o corpo, não discernem a igreja. É isso que a Bíblia está dizendo. É claro que existem algumas igrejas por costume, não por doutrina, existem algumas igrejas que por costume eles impedem as pessoas que já entregaram a vida a Jesus, impedem elas de participar da ceia, só participam depois que são batizadas. É um costume. Se a sua igreja é assim, respeite, tome ceia só depois que você se batizar. Mas biblicamente, nós não podemos impedir ninguém de tomar ceia. Porque a pessoa recebeu Jesus.
ela vai para o céu, mas não pode tomar ceia. Entende? É como se a ceia fosse maior do que o céu, é como se a ceia fosse maior do que o arrebatamento. A pessoa entregou a vida a Jesus e ela não pode tomar ceia porque não é batizada. Mas se nesse processo ela morrer ou se Jesus voltar, ela pode ir para o céu. Mas se a sua igreja é assim, respeite, porque aí já entra na doutrina da desobediência, entra na questão de você desobedecer a liderança, e isso não é bom, isso não é legal. Então, biblicamente falando, sem os costumes, biblicamente, todas as pessoas que um dia entregaram a vida para Jesus devem participar da ceia. Lembrando que a ceia não é aquele momento ali na igreja onde você toma um suquinho, onde você come um pão. Não, ali é uma evidência, porque quando a Bíblia fala, participe do meu corpo, participe do meu sangue, isso é uma prática diária e não um dia no mês ou um dia uma vez a cada 15 dias. Não, isso se torna religiosidade. Então entenda, quem pode participar da ceia? Todas as pessoas que um dia entregaram a sua vida a Jesus. Não só podem, como devem. Não só devem participar da celebração da ceia, como devem participar do corpo, se envolver, porque a ceia é uma evidência daquilo que você tem feito. Se a sua igreja celebra a ceia uma vez por mês, daquilo que você tem feito todo mês. Uma vez por mês você vai celebrar com seus irmãos. É um momento de comunhão, de celebração. É um momento de, caramba, eu abri mão. Às vezes eu estava cansado, com dor de cabeça, mas eu fui para o discipulado, eu fui para o culto, eu fui para a reunião de oração. Aquele irmão, sabe, me tira a paciência, mas eu o perdoo. E agora eu estou aqui mordendo esse pão. Isso é ceia. Jesus falou sobre isso. Ser participante, quem não tiver parte no seu corpo não é digno dele, ou seja, quem não tiver parte na sua igreja, é a Bíblia que diz, não é digno dele, sabe, amar os irmãos. Se eu não consigo amar os irmãos que congregam comigo, como eu vou amar? Se eu não consigo amar o perdido, se eu não consigo entregar a minha vida aos meus irmãos que estão do meu lado, tentando caminhar na fé, como que eu vou entregar a minha vida a Jesus para ganhar os perdidos? Então, irmãos, se você tem Jesus, participe da ceia. Que Deus te abençoe.